Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Começou quinta-feira, dia 3 de abril. Claro que a gente queria fazer um vídeo aqui muito mais alegre, com a estreia do Botafogo na Libertadores. Isso não foi possível, né? Tive uma noite aí difícil para dormir. Acho que vocês que estão me assistindo não deve ter sido muito diferente, né? Difícil eu pegar no sono. Cheguei até a acordar no meio da noite. Não sei se isso acontece com vocês, né? Sabe quando você acorda, assim, tá ali ainda meio com sono, meio dormindo, aí você para pensar, aquilo ali aconteceu realmente? O Botafogo de fato perdeu? Aí quando você lembra que de fato perdeu, né? Parece que é um pesadelo, né? Mas vamos contextualizar também, entender, né? A gente fica tentando achar, né? Até motivos para a gente não se desesperar. Um deles é que ano passado o Botafogo não só estreia perdendo, né, contra o Júnior Barranquilla em casa no Newton Santos, como também perde o segundo jogo na altitude contra a LDU. Carlos, isso aí também é superstição demais, né? Não vai ficar se pegando nisso, mas é a única coisa que a gente pode agora se apoiar, né? Perdemos os dois primeiros jogos ano passado, claro que ano passado ficou para trás. Cada Libertadores é uma história diferente. Ano passado o Botafogo veio de duas disputas duríssimas, né? Contra a Aurora nem tanto, mas contra o Bragantino, muito dura, de pré-Libertadores. Quando o Botafogo finalmente chega, né, na elite, que é disputar a fase de grupos, o último jogo com o Fábio Matias foi aquela derrota ali, 3-1, que saiu até barato, né? Aquele gol, se não me engano, do Hugo, né? Até deu uma aliviada no que foi o pesadelo daquela estreia. Eu lembro que naquele dia eu estava viajando justamente para a Colômbia, né? Então assisti o jogo e segui para o aeroporto para viajar para a Colômbia com, né, o pesadelo colombiano do Júnior Barranquilla, né, nas costas. Mas vamos lá, vamos falar um pouco do jogo de ontem e também das próximas partidas do Botafogo, né? Começou que o Renato Paiva surpreendeu na escalação da equipe, sacou o Arthur, né? E foi com Matheus Martins e Santi Rodrigues, né? A gente achava que seria um ou outro, né? Mantendo o PK ali no meio. Primeiro tempo do Botafogo foi até razoável, de posse de bola, né? O Botafogo fez mais ou menos o que tinha feito contra o Palmeiras, que era se impor, né, em campo. O Botafogo não tomou conhecimento da questão de estar jogando fora de casa contra mais de 40 mil torcedores contrários. O Botafogo fez um primeiro tempo ok, né? Faltou, claro, a mesma coisa que faltou domingo no Allianz Parque: definição de jogada. Isso o Renato Paiva falou após a partida. Faltou o Botafogo, né, no último terço ser muito mais assertivo, né? Chutar em gol, básico do futebol, né? Parece que o Botafogo às vezes ainda está jogando, né, com aquela marra de somos os campeões da América e o gol vai sair mesmo que a gente não chute a gol, né? Isso não vai acontecer. Então precisa o Botafogo voltar a se reconectar, né, com o gol, né? Os dois últimos jogos o Botafogo passando em branco. Fica o Igor Jesus ali lutando uma luta meio que inglória na frente, e o resto da equipe ali não está funcionando como funcionava em 2024. É óbvio que agora volta na nossa cabeça, e na transmissão também da Globo foi falado, sempre aquela dúvida, né? O Botafogo de hoje, ele está melhor ou está pior do que o de 2024? É claro que se a gente pegar o ano inteiro de 2024, o Botafogo está inferior. Saiu o Júnior Santos, saiu o Luiz Henrique, saiu o Tiquinho, saiu o Almada, né, entre outros. Então é claro, na transmissão foram falados esses nomes. Tudo bem que o Tiquinho já não foi aquele Tiquinho de 23 em 24, mas é um jogador de definição. A gente está com uma expectativa de uma estreia do Mastriani, né? Porque os outros nomes que foram testados até aqui, o Juan, ontem o Elias Manuel, não disseram ao que vieram até aqui, né? Então o Arthur mesmo, que tinha tido uma boa atuação contra o Palmeiras, ele entra ontem já no fogo, né? Na hora que ele e o Elias Manuel entram, é justamente a hora que sai o gol, né? Eles entram em seguida, né? A substituição já estava ali sendo preparada na beira do campo, quando sai justamente o gol da Universidade do Chile ali por volta dos 15 minutos do segundo tempo. E o segundo tempo do Botafogo não existiu, né? Foi realmente uma equipe que se perdeu completamente, queda de rendimento praticamente do time inteiro. O Santi Rodrigues ainda é uma expectativa, a gente fica torcendo, né?
acertou ali uma, duas jogadas e no restante do jogo ainda muito abaixo, né? Parece que não está no ritmo ainda do futebol sul-americano, né? Ainda está, sei lá, Major League Soccer, né? Então, é óbvio que se a gente pegar o retrato desse momento, o time é inferior ao do ano passado, né? Eu vi ontem o Bruno Cantarelli, né? Botafoguense, figuraça, na bancada do Sport TV, ele falando, poxa, mas o Botafogo de abril de 2024 era inferior ao de abril de 2025. E tudo bem, a gente tende a concordar. Só que em que momento que o Botafogo vai contar com jogadores melhores? A gente vai ter que esperar a janela do Super Mundial para contar com esses jogadores? Porque até agora, o Arthur, né, como eu falei, não disse o que veio, é uma promessa, talvez, mas também ainda errando mais do que acertando. Santi Rodrigues, também não vimos nada até aqui, né? Então é óbvio que não é de uma hora para outra que a gente substitui uma ausência ali, substitui a importância de um Luiz Henrique e de um Almada, né? Para falar dos dois titulares, porque se a gente fala do time titular, só esses dois jogadores saíram. Claro que ontem a gente não teve o Savarino, então foram 3 peças. O PK é aquele jogador que eu sei, o torcedor tá com pouca paciência com ele e tudo mais, ele tá demonstrando uma evolução esse ano, mas ele é um jogador para ser titular? Não acredito, não vejo o PK se tornando um titular da equipe. Enfim, tive que dar até um corte aqui no vídeo, galera, desculpa, mas é porque, vocês sabem, eu tenho cachorro já começaram a latir aqui, perdi até a linha de raciocínio, mas vamos lá, tava falando do PK, que é um jogador hoje que eu vejo tá mostrando vontade, né? Mas um jogador para compor o elenco, não é para começar a titular num jogo de Libertadores. Eu entendo que o Paiva hoje está sem peças, né? E aí é que a gente vai falar do assunto, né? Eu até botei uma thumb, Cauli. O Cauli, especialmente depois desse jogo de ontem, ele vira prioridade número 1, né? Sendo aqui bem enfático, ele é a prioridade do Botafogo nessa janela até 11 de abril, que já é agora na próxima semana. Então, o Botafogo ainda não fez a proposta oficial, mas tem que correr, tem que fazer. Existem outros nomes, a gente falou do Cristaldo esses dias, o Grêmio não quer negociar. Então, o Cauli, que já trabalhou com o Renato Paiva, é esse cara, né, que chegaria para provavelmente lutar por titularidade, né? O Botafogo hoje precisa urgentemente de jogadores que não só tenham a posse de bola, né, mas que saibam o que fazer com a bola, né, no terço final do campo. O Botafogo, infelizmente, está, enfim, como no jogo de ontem, né, maior posse de bola, mas não sabe o que faz com a bola, não chuta gol, né, e trouxe esse péssimo resultado lá do Chile, né? A Laú, com todo respeito, uma equipe que há anos não ganhava um jogo de Libertadores, e que entrou respeitando o campeão da América, mas aquela velha fala, né? Que eu lembro, já se falava há 20, 30 anos atrás, foi gostando do jogo, né? O Botafogo deixou Laú ir se sentindo à vontade no jogo. No segundo tempo, a Laú faz logo 3 mexidas, né? O Botafogo, ao meu ver, demorou, né, a mexer na equipe. De qualquer forma, depois que saiu o primeiro gol, ficou tudo à afeição da equipe chilena e o Botafogo até por pouco não tomou o segundo. Antes até do primeiro gol, o John já tinha feito uma grande defesa, né? Então é importante também te dizer isso. Por que a gente foi dormir chateado, acordou mais chateado ainda, estamos com aquela dor de cabeça da derrota? Porque a gente viu que era um jogo acessível, né? Era um jogo até fácil para o Botafogo vencer, né? E voltamos com 0 pontos. Agora virou obrigação. Sábado, um jogo que não vai ser fácil contra o Juventude, pelo Brasileiro, e terça-feira, se já era obrigação antes, nem se fala agora o Botafogo fazer 3 pontos. Porque depois do jogo com o Carabobo na próxima terça-feira, e a torcida tem que comparecer o Newton Santos, sim, para a gente vencer de qualquer jeito essa partida, sem Igor Jesus, que ainda fez a besteira de ser expulso no final, né?
o Botafogo vai fazer 2 partidas fora. O Estudiantes da La Plata e o próprio Carabobo fora, né? Então é fundamental que o Botafogo vença, né? Sábado pelo Brasileiro e terça. Essa resposta que precisa ser dada imediatamente, né? O Botafogo não pode, o campeão da América, o campeão brasileiro, ficar com essa imagem horrível que foi deixada de ontem, né? Jogando ali como se o empate está bom, e de fato não era um resultado ruim, mas o Botafogo precisava jogar o segundo tempo e o Botafogo não entrou em campo no segundo tempo. O Paiva falou, né, sobre a expulsão do Igor Jesus. Aliás, achei que ele foi bem nessa, falou o seguinte: não é um problema para ele, Paiva, é problema para o Igor Jesus, que não vai jogar. Ele, Paiva, vai ter que achar alguém, né? Quem sabe o Mastriani já possa atuar na terça-feira, né? Quem sabe entre alguns minutos diante do Juventude, não sei como é que está a parte física dele, né? E possa, por exemplo, ser uma opção no ataque, porque hoje o torcedor, com razão, não está confiando em Rua Cruz, não está confiando em Elias Manuel, né? Não está confiando em Natan Fernandes, nem conseguiu estrear, nesses jogadores de ataque que foram contratados nesse início de ano. É isso, pessoal. Que o Botafogo consiga trazer o Cauli. Acho que não vai ser a salvação da lavoura, mas nesse momento o Botafogo precisa realmente de jogadores que cheguem e que possam suprir aí essas ausências todas que a gente ainda fala, né? Em pleno abril ainda estamos falando, né? Eu vou ficar feliz no momento que a gente parar de falar de Luiz Henrique, de Almada, de Júnior Santos, né? Que a gente deixar para trás o 24, que foi maravilhoso, mas está na hora da gente falar dos jogadores brilhando em 25. Isso ainda não aconteceu. Tamo junto, deixa seu like, faça seu comentário e vamos para cima.